Oi, eu sou a Carol. E eu sou a Marcela. E nós somos a equipe Ser Ecoagro. Hoje nós vamos falar sobre as diferenças do leite e dos compostos lácteos, fórmulas lácteas e alguns derivados aí que são utilizados na nutrição de crianças. Algumas vezes a gente se depara, com situações complicadas no mercado de não saber escolher qual o produto mais adequado para a fase de vida dessa pessoa ou dessa criança. E aí a gente tem uma série de diferenças, que são químicas e que também são nutricionais e que envolvem também um certo apelo, muitas vezes econômico, e aí a gente acaba comprando o produto errado. Mas o que mais interessa é saber o que nós estamos comendo, certo? Então, as mães, hoje o intuito é orientar as mães que vão lá procurar qual é o composto ou a fórmula láctea mais adequado para suas crianças, saberem o que contém, nesses materiais e quais as especificações mais corretas aí para a fase mais adequada. Então, Marcela, por que isso acontece, Por que a gente se depara muitas vezes com essa dúvida de comprar o mais barato ou de comprar o mais adequado, seguir a recomendação médica? Então, Carol, geralmente quando a gente chega no supermercado, a prateleira do leite em pó, está junto ou muito próximo com as fórmulas lácteas e compostos lácteos. E aí a gente olha, tudo é latinha igual, né? Tudo está num formato de embalagem muito parecida, que são as latas, e cada uma com a sua chamada de marketing, com a sua chamada para dentro, e a gente fica em dúvida se tudo aquilo é leite mesmo, ou eu compro uma lata com esse leite, chego em casa e está escrito composto lácteo. Nossa, será que eu não comprei leite? Será que não é leite que eu estou dando? Será que aqui tem leite de vaca, tem soja? Então, é uma dúvida bastante comum, principalmente em fases de transição infantil. Porque, por exemplo, lembrando que a gente está falando aqui de situações que são necessárias usar essas fórmulas lácteas ou compostos, porque a gente preconiza, incentiva e entende que é sempre mais saudável a criança se alimentar do leite materno. Mas por que a gente trouxe esse tema hoje? Porque existem muitas situações em que a mãezinha não consegue amamentar a criança. E aí o próprio pediatra vai indicar a busca por fórmulas infantis com base láctea e para trazer a melhor nutrição para as crianças, né? E aí, então, você tem uma primeira ideia, a partir da prescrição do pediatra, e aí, às vezes, a criança não se adapta na primeira opção, ou então a gente fica tentando ajustar as contas em casa, acaba optando por experimentar alguma outra coisa mais barata, e aí que acaba acontecendo a primeira confusão. E a segunda confusão é quando, a partir de 1 ano de idade, quando a criança já está se alimentando de uma nutrição mais completa, comendo a cozinha, essas coisas, e que o mamá, aquele, já não precisa ser a fórmula infantil. Ele já pode passar a ter um composto mais parecido com o leite de vaca. E a gente começa, então, a falar sobre o leite, que é a nossa matéria-prima. O leite, ele é oriundo, da ordenha completa e ininterrupta das vacas, certo? Sendo de qualquer outra espécie, ele vai ter que ser denominado ali, que é leite de cabra, leite de ovelha, leite de búfala. Então, especificamente de vaca, que é a nomenclatura leite. E ele é constituído principalmente de água, de proteínas, de gorduras, de vitaminas, minerais e também algumas enzimas. Então, esse material ele é muito rico nutricionalmente e nós, como mamíferos, nos alimentamos de leite, principalmente nos primeiros meses aí de vida. No entanto, esse leite materno, embora ele seja muito nutricional, uma composição nutricional muito rica, ele não é
ele não é composto, né, por todos os requerimentos que nós, seres humanos, precisamos. Então, se recomenda a utilização, né, em crianças do leite materno, só que em alguns momentos as mães, né, por vários fatores, elas não conseguem amamentar. E por isso, então, se desenvolveram outros compostos que se aproximem esse conteúdo, que é a matéria-prima, que é o leite, desse material rico da mãe. Então, há uma série aí é um enriquecimento desse material que acontece e que foi desenvolvido através de muitas pesquisas. E aí, esse leite, né, voltando à questão do leite de vaca, ele é classificado no mercado como leite integral, ou seja, aquele leite com todos os constituintes sem nenhuma alteração. Esse leite também pode ser um semidesnatado, que é um leite que diminui o percentual de gordura, e um leite desnatado, que é utilizado uma mínima taxa de gordura, certo? E a partir disso, então, a gente percebe que existem algumas diferenças, mas que os compostos, em sua grande maioria, são derivados do leite integral. E aí a gente entra, né, nessa premissa, né, Marcela, de utilizar o leite materno, porque o leite de vaca, ele não é recomendado para crianças aí menores de 1 ano. Exatamente, Carol. É como tu comentou, o leite de vaca, ele é completo para os bezerros, vamos dizer assim, conforme ele atende às necessidades dos bezerros. Mas, para alimentação humana, ele só participa da nossa nutrição a partir de 1 ano de idade. Antes disso, ele é incompleto para a nutrição. Até porque, vamos pensar que uma criança até próximo ao ano de idade, ela ainda se alimenta com um volume grande da sua nutrição diária a partir com a base de leite, com a base como se for que a mãe conseguisse amamentar com o leite materno, tá? Só a partir de 1 ano é que o leite de vaca ele entra como uma parte da nutrição, porque a criança já está se alimentando de frutinha, com feijão, papinha, né? Então, é isso que tem que deixar bem claro. E aí, como tu bem falou, entram, então, essas fórmulas que surgiram para tentar atender essas condições de mãezinhas que não conseguem amamentar ou que o leite da mãe amamenta, mas é insuficiente para a nutrição da criança, ou seja, não tem o volume ainda suficiente, né? Até porque, se a criança for alimentada antes do ano de idade, exclusivamente com leite de vaca, tanto ele vai ser insuficiente, porque a gente pode acabar tendo problemas como anemias e diarreias, né? Então, por isso que a gente tem que criar uma nutrição adequada nessa fase, nesse período do desenvolvimento infantil, né? E ser muito bem orientada por médicos e pediatras, né? Exatamente. E aí a gente tem, né, uma problemática que muitas vezes a gente não sabe qual desses derivados aí utilizar para a nutrição dessas crianças. Então a gente tem, né, o leite em pó, o composto lácteo e as fórmulas lácteas. E aí existem as suas diferenças, principalmente nutricionais. E aí tu conta para nós, Marcela, um pouquinho aí sobre o leite em pó e o composto lácteo, e por que não utilizar, né, o leite em pó, já que tudo é leite, né, em relação ao composto lácteo, né, tendo em vista que ele é um pouquinho mais barato. Exato. Então, o leite em pó, o que significa? Ele é o leite com as suas especificações entre integral, semidesnatado e desnatado, ou unicamente desidratado. Então, ou seja, só é retirada a parcela de água, né? E então, os demais constituintes continuam ali integralmente. Tá? Então, ele é a essência do que vem da vaca, somente desidratado. Quando a gente fala de composto lácteo, ele é um produto que ele é, por legislação, obrigatoriamente, ele tem que ter no mínimo 51% de leite, né? Que seria, no caso, como o produto é vendido em pó, vai ser o leite em pó. E aí, o restante desse composto é adicionado outros ingredientes, que podem ser lácteos também, ou como soro, por exemplo, ou não. E aí, dentro dessa outra parcela desse composto, é que entram constituintes que começam já a integrar uma outra necessidade nutricional. A enriquecer esse material, né, e torná-lo mais nutritivo para essa fase aí de infantil, né?
composto lácteo é a primeira aproximação do leite de vaca para o leite materno, vamos dizer assim. Ele ainda é 100% de leite de vaca, e aí ele começa a ter outros aditivos, né, nutricionais que começam a enriquecer nesse formato. Então, aí a minha dúvida seria em que momento utilizar o composto lácteo? Então, Carol, a gente sabe que cada criança tem a sua particularidade, a sua necessidade, especialidade nutricional, né? Isso sempre vai ser indicado a partir da avaliação do pediatra. Mas, de maneira geral, considerando uma criança saudável, sem nenhum tipo de restrição ou complicação de requisitos nutricionais, a partir de 1 ano de idade, a gente considera que dentro de uma alimentação balanceada, ela já pode utilizar o composto lácteo, que seria, né, um leite com 51% de leite com enriquecimento. Joia. E aí, antes disso, né, nós temos as fórmulas infantis, que também é uma outra proposta do mercado aí para substituir o leite materno, sempre ressaltando, né, a importância de realizar a amamentação até os 6 meses, mas a gente sabe, né, que existem algumas mães que não conseguem, e aí se desenvolveu a fórmula infantil. A fórmula infantil, ela é utilizada principalmente para crianças recém-nascidas, né, amiga? Sim, exatamente. Então, essas fórmulas, elas são separadas por segmentos, né? E aí elas, inclusive, podem, em alguma situação, não conter derivados do leite. A gente tem a situação das bebidas à base de soja, né? Que, então, vamos deixar bem claro que de soja não é leite. O que é leite é o que vem de vaca, com especificações. O de soja, então, é bebida à base de soja. E tem algumas formulações de fórmulas nutritivas infantis, que inclusive não contém nenhuma um derivado de leite dentro, mas deixando claro que são situações muito limitadas e específicas. Essas fórmulas infantis, né, elas são classificadas aí de acordo com a faixa etária, a indicação clínica, né, a situação ali que o indivíduo em si, o recém-nascido, está passando. E também ela tem algumas especificações em relação ao trato gastrointestinal, que pode ser mais irritado ou não, ou a criança apresenta refluxos, ou também requerimentos nutricionais muito específicos, né, em casos talvez de deficiência, anemias, né? Então, tudo vai depender, né, da criança, e por isso a gente sempre recomenda, tu já falou, e eu ressalto, a importância de consultar, né, o médico e também o nutricionista. E aí a gente tem, né, para aquelas fases muito iniciais, que seriam os prematuros, também foi desenvolvido, né, um derivado aí do leite para essa situação, que eles têm uma composição diferenciada, né, porque a gente percebe que essas crianças, elas ainda estão numa fase de desenvolvimento, né, porque elas nasceram prematuras, então há uma necessidade muito grande aí de melhorar essa questão de desenvolvimento do organismo dessa criança. Então, eles têm, né, uma série de proteínas muito importantes aí para esse desenvolvimento, gorduras que são bem balanceadas, né? E isso tudo vai ajudar no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento psicomotor dessa criança, certo? E além disso, eles recomendam, né, que se tente, né, oferecer o leite materno, porque ele é muito rico aí em propriedades indispensáveis para o desenvolvimento da criança, que seria a administração do colostro, né? E após isso, nós temos a fórmula de partida, né, Marcela? Só completando, falou a questão do leite materno, né? O colostro, que talvez alguém não saiba, ele é são os primeiros, as primeiras secreções de leite, né, que saem logo depois do parto, e não só a questão nutricional, mas a questão imunológica, né? A questão imunológica, as defesas que passam através do leite materno, é uma situação que a gente não tem nas fórmulas, né, lácteos à base de leite de vaca. É uma coisa específica às mães, né? Então, isso também deve ser lembrado sempre, pensado na importância da amamentação materna, né? Nesse primeiro momento aí, que é logo após o nascimento, né? Aí.
Então, por melhor que seja a fórmula infantil, o leite materno ainda tem essa questão das imunoglobulinas e defesa do sistema imunológico, que as fórmulas ainda não têm essa completude, né? Mas aí a gente segue a fórmula de partida, né? A fórmula de partida, então, é para crianças não prematuras, Exato. tá? Que atendem às necessidades nutricionais dessas crianças saudáveis, então, com nenhuma restrição alimentar. Eu acredito que essa também está muito ligada à produção de leite da mãe, né? Muitas vezes o requerimento da criança é muito maior do que a mãe produz, e aí a gente consegue complementar aí utilizando essa fórmula. Exatamente. E essa fórmula de partida, ela atende as crianças saudáveis, então, como eu comentei, até 6 meses de idade. Então, são esses requisitos nutricionais. Nessa situação, né, para as fórmulas de partida, a lactose é o principal carboidrato que está envolvido. Elas são acrescidas de amido, sacarose, maltodextrina. O teor proteico dessa formulação geralmente é maior do que a do leite materno, né? E as gorduras podem ser acrescidas de óleos vegetais, com a finalidade de melhorar a questão da digestibilidade. Lembrando que 0 ao 6, ainda apesar de não prematuro nessa situação, ainda está com uma situação de desenvolvimento gastrointestinal, né? A gente tem desenvolveu-se por 9 meses dentro do útero materno, mas estava com o sistema digestório ainda não ativo, né? Com certeza. A primeira fase, a criança está se adaptando, aceitando a primeira alimentação. Por isso que essa fórmula de partida também é muito importante, tendo que ser muito adequada a essa condição. E Exato. a gente tem algumas particularidades na questão dos ácidos graxos, né, que também é importante para o desenvolvimento, para a nutrição. Nessa formulação, os ácidos graxos de cadeia longa podem ser modificados para chegar num ideal de desenvolvimento que ele vai ser absorvido e vai ser utilizado no sistema nervoso central das crianças, né? Então, essas formulações têm também um teor maior de micronutrientes em relação ao leite materno, na questão de ferro e outros aminoácidos, né? Sempre pensando que essa criança não conseguiu ter o aporte suficiente de leite materno. Então, eles meio que dão essa compensada na questão nutricional com essa forma esportiva. Sim, em alguns casos específicos, né, as crianças podem apresentar quadros de refluxo. E aí também foram desenvolvidos fórmulas lácteas mais específicas aí, que tenham uma característica mais cremosa, mais gelatinosa, para evitar esse quadro. Então, são as chamadas anti-refluxo, que na lata pode ser que tenha AR de especificação, certo? Que é nada mais que um produto mais engrossado, que vai evitar aí esse refluxo gastroesofágico do bebê. E ele é muito similar às fórmulas de partida, né? Então, vai ter aí as proteínas, os carboidratos e as gorduras específicas para essa fase. E o fator que engrossa aí seria uma adição de amido, né? Ou que pode ser de arroz ou de milho, que vai fazer essa mudança aí de estado para se tornar mais gelatinoso quando ele entrar em contato aí com a secreção gástrica, e isso vai fazer, então, que o bebê não vomite, né? E após essa questão específica dos refluxos, também existem as fórmulas de segmento, que seriam, então, também para questões clínicas específicas, né? Porque ela possui um teor de ferro maior na sua composição e, de forma geral, as proteínas, as gorduras e os carboidratos aí vão estar dispostos da mesma maneira. E depois a gente entra para a questão das crianças que possuem quadros alérgicos, né, Marcelo? Carol, a gente sabe que hoje, até por uma questão de aperfeiçoamento da clínica médica também, a disponibilidade de alguns testes em relação aos alérgicos também, né? A gente tem hoje uma maior identificação desses casos, coisa que às vezes realmente era mais difícil de identificar. E também
foram criadas formulações específicas, indicadas para essas situações de alergia. Então, as fórmulas infantis mais frequentemente utilizadas para os bebês nessa situação de alérgicos a leite de vaca, elas consistem que a proteína do leite, a caseína, ela é hidrolisada, tá? Ou então utilizada a proteína de soja também. É que isso, de certa forma, já vai avançar esse processo de quebra dessa proteína, né? Ela já vai vir parcialmente disponível, digamos assim. Exato, ela vai estar mais disponível e vai ser um impacto menor para o sistema digestório degradar e absorver de uma forma mais completa, né? Mas é importante lembrar que, assim, ó, nenhuma fórmula hidrolisada está livre completamente de alérgicos. Então, assim, ó, a gente até nem vai se aprofundar muito nesse tema, porque é uma questão bastante específica, precisa de um diagnóstico bastante preciso da parte do pediatra, e a indicação também precisa ser bem adequada para esse fim. Não é qualquer criança, qualquer situação que a criança, ela não está aceitando, ou apareceu alguma coisinha que é alergia, né? É preciso fazer um tratamento pediátrico e com pesquisas laboratoriais que hoje já são possíveis em relação aos alérgenos, né? Para verificar qual é o composto aí que está desencadeando esses quadros, né? Então, as crianças apresentam desconforto, um choro, né, que não cessa nunca, e aí a gente tem que levar a criança no pediatra para verificar aí, porque a única coisa que ele se alimenta é leite, né? Então, deve ser alguma coisa nesse sentido aí que tá causando esse mal-estar. Lembrando que não é qualquer choro de criança que não cessa nunca, porque a partir do mesmo as com não especificidade de alergia, às vezes tem choros que não cessam nunca. Ai, eu não sou mãe e não sei. Deixa essa para ti. O choro que não cessa nunca, às vezes, é bem comum e às vezes saber diferenciar com as outras expressões de desconforto, como também lembrar que é uma fase que a criança só se comunica através do choro, né? Então, não é qualquer choro que é sinal de alergia de leite ou alguma coisa do tipo, né? É importante a gente se atentar a outros detalhes, né, também. Com certeza. Existem, né, no mercado fórmulas aí lácteas, fórmulas infantis que não têm lactose, mas não seria exatamente que não tem lactose. Há uma porção, né, diminuída aí, um teor de 20% de lactose, que vai se adaptar melhor a esse sistema gastrointestinal que ainda é imaturo e vai facilitar aí a digestão, né, desse alimento. Então, geralmente são fórmulas iniciais, né, que elas não são completamente isentas aí de lactose, porque essas frações que são isentas aí geralmente é uma pequena população, né, que apresenta essa característica, porque existem diversos alérgenos aí, tanto nos compostos como no leite mesmo, né? E após isso, nós temos também as fórmulas hipoalergênicas. Essas também, como tu falou, acredito que não vamos entrar muito nesse assunto, porque requer um diagnóstico, né, clínico específico para essa situação. Mas essas fórmulas, basicamente, elas são oriundas, né, do soro do leite, que a gente vai contar para vocês no próximo episódio. E aí ela vai conferir essa característica hipoalergênica e ela já é recomendada para crianças que tenham um certo histórico aí de alergia na família. E depois nós temos algumas fórmulas diferenciadas, né, que foram desenvolvidas. Carol, essas fórmulas diferenciadas, elas atendem a alguns outros grupos, como, por exemplo, assim, fórmulas padrão com um pouco mais de fibra. Aí são indicadas para as crianças com constipação. Ou então, com ingredientes específicos, ou assim, levemente hidrolisada, que a gente acaba indicando para crianças, a gente não, pediatra, né? Indicando para crianças com cólica. E a gente não pode esquecer que existem também as formulações com base láctea para sênior, né? Para o pessoal da terceira idade, ou pessoal que já tem uma
a questão nutricional já um pouco mais debilitada também são usadas. A gente sabe que tem algumas marcas aí já conhecidas no mercado que trazem a nutricional completa que há de se convir a necessidade nutricional de um bebê e de uma pessoa na terceira idade é bastante diversa, né? As necessidades são exclusivas áreas. Então, a gente sabe que formulações já muito boas no mercado, atendendo também a faixa etária aí, que chamam de sênior, que é a terceira idade, com essa composição láctea também e com as suas necessidades nutricionais adequadas. Pois é, eu acho que a gente trouxe bastante informação, né, valiosa para o pessoal aí que está procurando saber mais o que está comendo. E acredito que nós, veterinárias, né, a gente está aí para desenvolver melhor essa questão da produtividade do leite, para que consigam se criar pesquisas e conseguir modificar ou enriquecer, né, esses derivados para garantir saúde, né, e segurança humana, segurança alimentar humana. Eu começo agradecendo aqui a você que nos assistiu ou nos ouviu até agora. E é sempre um prazer, amiga, compartilhar esses momentos contigo. Eu peço a todos que se inscrevam no nosso canal e sigam o nosso podcast no Spotify, Ser Ecoagro, venha Ser Ecoagro. E só agradecer mesmo, muito obrigada. Um grande abraço aí para todos e eu passo a bola para a Marcela. Da mesma forma, é um prazer estar podendo contribuir também um pouco do nosso conhecimento com vocês. Lembrando que tudo que a gente coloca aqui é baseado em estudo, em pesquisa, né? A gente faz, inclusive, pesquisa de campo para entender o que o consumidor está buscando, quais são as dúvidas. E aí, em breve, em outros episódios, mais novidades. Muito obrigada pela sua atenção. Um abraço e até a próxima.